Olá, galera da Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna e de Eunápolis. Eu sou o Betão. Eu sou a Cris. Tudo bem com vocês? A gente está aqui para convidar cada um de vocês a participar da Escola da Família com o tema Diálogo Conjugal. Será nesse próximo sábado, dia 16 de maio, às 20 horas, via Zoom, como vocês já estão acostumados a fazer. E a gente está preparando com muito carinho. A gente aguarda vocês. Se possível, participem em casal, tá bom? Um beijo e até sábado. Tchau, gente. Valeu, galera. Tchau. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer imenso, né? Estamos todos aqui. E para a gente é uma alegria muito grande hoje poder partilhar, né, um pouco com Betão e Cris. E esperamos beber bastante da fonte. E Júlio vai nos ajudar a administrar a sala, né? E pedir ao padre para fazer a nossa abertura, o padre Wildson, né, que é o nosso assessor diocesano aqui da Diocese de Eunápolis. Tá? Padre, por favor. Então vamos iniciar esse momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Jesus, apresentamos diante de Ti este nosso encontro, esse encontro formativo, encontro de partilha. Pedimos que Tu estejas sempre presente em nossos lares, em nossas vidas, no nosso cotidiano, que Tu estejas presente em todos os nossos familiares, em todos os coordenadores de pastoral, movimento de serviço da igreja, neste momento no qual nós passamos de dificuldades. Pedimos a Ti que Tu nos dê sabedoria, muita inteligência e muita paciência, acima de tudo, saúde, para podermos estar diante de Ti, levar a Tua palavra aos necessitados, confortar os corações contritos, os corações que encontram-se abalados, e fazer com que a Tua palavra chegue àqueles que sentirem necessidade, àqueles que sentirem-se afastados, em qualquer tipo de problema, que Tu estejas presente, e que Maria, Mãe da Igreja, em nós, interceda Seu Filho por cada um de nós, dando-nos um bom proveito em nosso encontro, deste momento, que o Senhor Jesus permaneça sempre conosco e iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto? Então, aí agora nós vamos fazer aquela nossa velha dinâmica de sempre, tá? Quem não participou ainda dos nossos encontros, junto com a pastoral de Itabuna, Itabuna também junto conosco aqui, é o seguinte: Júlio agora, a partir de agora, ele vai ficar como administrador, ciceronear essa reunião, tá? Os microfones de todos serão fechados, ficará aberto apenas o microfone de Betão e Cris, para que não tenha nenhuma interferência. No final, tá? Nós vamos dar 10 minutinhos, no final, Júlio deve abrir para fazer perguntas ao casal, né? E aí, quem quiser falar na hora, o Júlio vai orientar, levantar a mão, mandar mensagem no chat aí do lado. Então, por favor, com vocês. Júlio pode, né, dar maiores esclarecimentos com Kátia. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui em tempos de pandemia, onde estamos todos trancados. Poder ver tanta gente bonita assim é muito bom, né? Então, vamos imaginar uma cena: se esse pessoal todo tivesse reunido no mesmo ambiente, conversando, ia gerar barulho, né? Então, aqui também gera barulho. Por causa disso, o microfone de todo mundo fica desligado. Betão e Cris vão ser os únicos onde vão ter o microfone liberado, e eles vão falar pelo tempo que eles acharem necessário. Quando eles abrirem para a partilha,
vocês tem 2 métodos. O primeiro, mais rudimentar, literalmente levanta a mão, que a gente libera o microfone, e o sistema tem um bate-papo. Pode informar no sistema que quer falar, que tem uma pergunta, ou mandar a pergunta que a gente lê. E agora, para dar início, em nome da Diocese de Eunápolis e da Diocese de Itabuna, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos, agradecer a disponibilidade do casal. Lembrando, gente, que as perguntas não sejam tão grandes, né? Porque muitas pessoas querem falar. Então, aí, quando a pergunta é muito grande, priva que outras pessoas possam fazer a pergunta também. Isso mesmo. Vou liberar o som de vocês. E não estou conseguindo. Tenta daí. Aí, pronto. Está com vocês. Boa noite, gente. Ô, Júlio, se você quiser, você pode aumentar a nossa tela também, né? É um pinzinho, parece um... Tem aqui a opção de exibir a opção do orador. Eu não uso. Geralmente aqui eu deixo aberto a galeria, ele fica amarelinho, a moldura de quem está falando. Legal. Tá bom, assim. tá jóia. Mas na gravação, a sua sai só a sua. Na hora que a gente for... que essa formação vai ser gravada, está sendo gravada, e ela vai para o YouTube depois. Legal. Lá o formato já é diferente, não aparece a galeria, só aparece quem está falando no momento. Entendi. Tá jóia. Boa noite, gente linda. Coisa boa. A gente está num sábado à noite, em meio a uma pandemia mundial, podendo conversar um pouquinho da vontade de Deus para a nossa vida. Isso realmente é um milagre. É um milagre que tem acontecido nas nossas casas. Cada casa virou uma pequena igreja. Literalmente. E isso tem sido muito bom, por um lado, porque a gente está realmente santificando o nosso lar, né? Bom, eu sou o Betão. Eu sou a Cris, nós temos uma filha que chama Júlia. Somos casados, fizemos agora dia 14 de maio, 26 anos de casado, ou seja, somos casados provavelmente menos do que vários de vocês aí que já vi que parece ter mais idade que a gente, né? E mais do que muitos jovenzinhos aí, que também parece que tem menos que nós. E, na realidade, a nossa ideia é partilhar um pouco das nossas experiências, né? Nós somos casais como vocês, participamos de uma paróquia, Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, aqui em São Paulo, onde nasceu o ECC, o Padre Afonso Pastore. Eu conheço ele quando era pequenininho, ele visitava a nossa casa, o ECC nasceu na nossa paróquia, né? Tivemos a graça de conhecer esse santo homem que a igreja um dia há de proclamar. E a nossa caminhada começou... Eu tenho uma caminhada de igreja desde pequeno, né? A Cris conheceu a Deus de uma maneira diferente, um pouco mais tarde. Mas o nosso grande encontro com Deus aconteceu em 1997, quando nós fizemos o nosso primeiro retiro de casais, que é um retiro que nasceu do ECC também. O Padre Afonso queria que o encontro, os casais que quisessem aprofundar um pouco mais na experiência de Cristo, na vivência cristã, fizessem um retiro. Então, eles prepararam um retiro. E nós fizemos esse retiro em 1997. E esse iPhone de Nilce, que está escrito aí pretinho, a Nilce e o Severo, o esposo dela, que já está no céu, eles foram durante muito tempo quem encabeçou esse retiro, foram muito próximos também do Padre Afonso Pastore. Então, Nilce, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Uma alegria. E nós fizemos esse retiro foi para nós um divisor de águas, né? Ali nós tínhamos 3 anos de casados, ok? Alguém? Tá tudo certinho aí? Nós tínhamos 3 anos de casados, né? Não vivíamos, né? Eu digo que, como Dunga diz, eu era um cristão Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Se tem Raimundo aí, não se ofenda, né? Porque, na verdade, é uma brincadeira. É uma brincadeira, mas a gente não tinha aquela experiência, né, de Deus ainda. Mas o retiro mexeu muito com a gente. A gente tinha muita divergência na nossa vida conjugal, sobretudo na questão do diálogo, né? Eu e a Cris, a gente não sabia conversar. E numa das palestras do retiro,
foi apresentado a questão era uma palestra chamada Enfoque dos Sentimentos. E lá eles falavam da importância de que eu pudesse falar aquilo que eu tinha para falar sem o julgamento do outro, do cônjuge, né? E num determinado momento a gente sai do plenário e cada um escreve uma cartinha. E eu escrevi uma carta para a Cris. Falei, Cris, deixa eu contar essa parte. Vai lá. Aí eu chego, vou ler a cartinha, né, gente? Toda animada. Aí ele falou assim: eu gostaria de escrever a maior bobagem, de falar a maior bobagem do mundo e você me acolher. Por quê, gente? E como é que você ficou com isso? Eu fiquei abalada. Eu falei, gente, eu sou tão acolhedora, como assim, né? E o meu acolhimento era assim, imagina, ele me contava alguma coisa dele, dos sentimentos dele, imagina, que bobagem, imagina, né? Isso não tem nada a ver. Imagina, não é nada. E aí, o que esse imagina, não é nada, bobagem, o que aconteceu com ele? Ele se fechou. Então era muito boa a nossa relação, porque eu falava e ele escutava. Muito boa para quem, né? Muito boa, quer dizer, aparentemente para mim. E desse dia em diante a gente ficou pensando. Não, e aí de fato, eu tive uma experiência muito forte com Cristo, né? Numa das palestras, eu fui batizado no Espírito Santo. Ali, como Paulo, né? Que pretensão a minha me assemelhar a Paulo, mas as vendas caíram dos meus olhos e aquele gosto pela palavra de Deus, o entendimento que Deus é a verdade, que aquilo que eu buscava no coração de tanto tempo que eu buscava, eu tinha encontrado, foi um marco na minha vida, né? Ali eu posso dizer que eu me converti, apesar de ter nascido numa família católica, viver em berço católico, ter feito grupo de jovens e tal, mas ali foi a minha experiência pessoal com Cristo. E ali um desejo de caminhar com Ele, de querer mais Deus, né? E a Cris, eu tinha essa referência, e a Cris não, a Cris tinha uma outra espiritualidade. A Cris tinha tio que era de candomblé, de umbanda, ela não sabia se Jesus era com J ou com G, pra você ter uma ideia. Eu lia carta, lia borra de café, sabe? Tudo que falavam, eu ia no barco, né? Menos o de Jesus, né? E aí eu comecei a buscar a Deus. E a minha busca a Deus, dentro da minha família, que é muito católica também, foi mexendo com a Cris e ela, de fato, ela se converteu. E ela falou assim, eu quero ser cristã, tanto é que ela quis ser crismada, eu fui padrinho dela, né, depois desse tempo, e nós começamos a caminhar. Porém, a nossa dificuldade de diálogo, ela sempre existia, a gente tinha muita dificuldade. Nós e a torcida do Bahia, do Vitória, do Palmeiras, de todo mundo, porque é difícil a gente conversar, né? E aí a gente começou a querer entender mais como é que a gente faz para poder ter uma vida onde o diálogo seja construtivo na nossa vida e não destrutivo, né? E a gente foi procurar, a gente começou a estudar, a gente buscou até terapeuta especializado em diálogo para poder nos ajudar nisso, e a gente tem vivido isso, tem tentado, né? Porque é muito difícil exercitar isso na nossa vida. E tem sido muito bacana. Desde 2002... E aí, a gente se apaixonou por essa questão de casais, né? A gente começou com jovens na paróquia, com a Crisma, e quando a gente fez o curso de Crisma, enquanto eu fazia o curso de Crisma, a gente estava também ministrando o curso para os crismandos, né? Então, foi uma coisa interessante. Aí a gente foi para a Crisma, foi para os jovens, aí caímos nos casais e dali a gente não saiu mais. Se apaixonou. E aí a gente se apaixonou e a gente faz um trabalho que depois a gente conta para vocês que é incrível, que é preparação de noivos domiciliar. Também ideia do Padre Afonso Pastor e alguns casais já faziam na nossa paróquia há muito tempo, mas agora isso está ficando mais... as pessoas estão procurando mais isso. A gente acompanha durante um ano inteiro. A gente traz para nossa casa, a gente trabalha geralmente com 4 ou 5 casaizinhos e trabalha muito com eles, faz um curso de um ano inteiro. E a grande espinha dorsal desse curso é o diálogo conjugal. E aí a gente tem visto como a gente não sabe conversar, né? E eu também faz parte do meu trabalho, que eu trabalho com comunicação empática entre pais e filhos.
comunicação não violenta, então quem tem um pouco de experiência disso, percebe que a gente não está acostumado a não ser violento nas nossas conversas, né? A gente, especialmente nas conversas que a gente tem opiniões diferentes, desejos diferentes. Então, o que a gente faz? A gente se arma com toda a nossa capacidade de argumentar aquilo que a gente quer defender, não é? Mulheres, então, que a gente tem um repertório maior de palavras. Se tiver a TPM, então, ainda tem mais ainda, né? Então, fala, e o outro não está ouvindo, ele está se defendendo, porque a nossa fala é um ataque, e ele está se defendendo para esperar a hora dele falar. De atacar, reatacar, contra-atacar. Então, a gente percebe, durante esse tempo todo, inclusive com a gente, foi assim, que o nosso instinto, o que a gente aprende nas nossas relações, é isso. Eu tenho a minha opinião, então eu tenho que convencer o outro, custe o que custar, do jeito que custar, agredindo, acusando, pegando, sabe aquela coisa que aconteceu há 200 anos atrás? Pegando lá atrás e falar, mas aquele dia você fez isso, você fez aquilo, né? Então, a gente precisa reaprender a conversar. E é isso que a gente foi, então, percebendo que existe uma técnica para conversar. Existem habilidades para que a gente possa conversar. Vocês sabiam disso? Que a gente precisa exercitar o dom do diálogo, que não é uma coisa espontânea, né? Não é espontâneo você querer... Sabe por que não é espontâneo? Você percebendo só a primeira coisa que é o mais importante, vocês sabem qual que é a chave do diálogo? Quem sabe? Põe aí no chat para a gente ver. Qual é a chave do diálogo? Deixa eu ver quem escreve alguma coisa para eu saber. O que vocês diriam que é o mais importante do diálogo? Ninguém arrisca? Ouvir, aí, galera! Ouvir. A chave do diálogo, saber ouvir. Por que é saber ouvir? Porque eu só vou entender o que está se passando com o outro se eu escutar. Porque o que eu acho eu já sei. O que eu quero eu já sei. Então não adianta eu querer ficar convencendo o outro do que eu já sei. Primeiro eu preciso ouvir, escutar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que o outro está... Sei lá, gente, a gente tem que se abrir para o outro, senão a gente não vai estabelecer um diálogo. Agora tem uma premissa, antes de tudo isso, antes de a gente pensar nessa questão, tem uma coisa muito particular que a gente está falando para casais casados que receberam o sacramento do matrimônio e que se amam, né, e que fizeram opção de estar com esse amado e com essa amada, né? Então, essa é a premissa, né, o pano de fundo do nosso diálogo é uma relação de amor entre um homem e uma mulher que se uniram em Deus para viver essa vida conjugal, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, e parece uma coisa boba que a gente vai falar agora, mas que a gente precisa entender, e sobretudo na hora que o momento da conversa está mais quente, que eu estou mais bravo, é uma coisa simples. Nós não somos inimigos. Tem vezes... Bate cabecinha assim, é isso mesmo. Olha para o teu esposo e para a tua esposa, quem está com ele aí do lado, olha bem no olhinho dele e fala, nós não somos inimigos. Se quiser dar até um beijinho nela. E você vai lembrar disso no próximo embate, que sempre tem, né? E você sabe que a gente tem até testemunho dos nossos noivos, que é muito engraçado, que eles às vezes estão começando, né? O olho já regala tudo, aí o outro fala assim, pera, nós não somos inimigos, lembra? Nós escolhemos essa pessoa para estar com a gente, porque a gente ama e a gente quer construir uma vida juntos. Então, essa é o pano de fundo que a gente queria conversar com vocês. Nós somos livres. Você está com essa amada e com esse amado ao seu lado porque você escolheu, porque você quis construir
na liberdade de filho de Deus, essa relação conjugal. E muitas vezes a nossa relação, as nossas discussões, é como se a gente estivesse falando com alguém que a gente odiasse, que a gente quer pegar uma peixeira e passar no pescoço dele ou dela. E é importante que a gente tome na mão essa realidade e se vala disso. Você não é meu inimigo, a gente tem diferenças que a gente precisa e deve, as diferenças acontecem, mas que a gente precisa conversar sobre elas. Então, a primeira coisa que a gente precisa na hora de um diálogo é ter isso como uma verdade. Cris, você não é minha inimiga. Roberto, Betão, você não é meu inimigo. E isso faz toda a diferença quando a gente começa a dialogar nesse Eu vou mudar a ordem aqui, porque eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando agora. Outra questão que a gente aprendeu, gente, que foi uma libertação para a nossa relação, é o seguinte: nós temos um problema. Nós não somos esse problema. Porque quando a gente brigava, era assim, briguei, sei lá, por qualquer coisa, vai. Porque ele não lavou a louça. Ou porque ele foi no jogo e eu queria que ele tivesse ficado comigo e tal, brigamos. Aí, o que acontece? Eu brigo com a pessoa e eu fico horas, ou noites, ou dias brigado com a pessoa. De conversa. Mas... Vou dormir na sala. Por causa, seja lá qual for a discussão que a gente tenha tido. E o que a gente descobriu? Que nós não somos esse problema. Nós temos esse problema. Então, hoje, o que a gente consegue fazer? A gente está com esse problema. Está dando para conversar? Não, não está. Porque se a gente for conversar... Sobre o problema, né? Dá para a gente conversar sobre o problema agora? Não. A ferida está aberta, né? Deixa ela aí. Também essa é outra coisa que a gente precisa aprender. Mulheres... que a gente não precisa falar na hora tudo que a gente quer, porque a gente tem que resolver agora. Às vezes o agora, os homens todos fazendo assim. Porque agora, às vezes, não é a melhor hora. Então, a gente precisa escolher uma hora em que a gente está desarmado. Como que eu vou falar de um assunto complicado se eu estou com o nervo à flor da pele? Então, a gente precisa ter sabedoria e falar, não, agora não é o momento, vamos esperar. Só que aí, gente, sabe o que a gente faz com esse problema? A gente deixa ele aqui no cantinho, a gente sabe que ele está ali, só que a vida continua. A nossa vida é mais do que o nosso problema. A gente tem 26 anos de casados, a gente tem o trabalho que a gente faz pastoral, a gente tem uma filha, a gente tem os passeios que a gente foi, a gente gosta de ir para Porto Seguro passear, a gente tem uma história tão bacana. É como se você pegar um lençol branco e colocar uma pintinha preta e perguntar para vocês, o que você está vendo aí? Aí você vai falar assim, eu estou vendo uma pintinha preta. Mas existe uma parte enorme branca no lençol que a gente não consegue ver. A gente olha só para a pontinha preta. Isso não é deixar o problema para lá, a gente vai retomar, mas a gente racionalmente, a gente fala assim, olha, vamos lá, a gente está com esse problema, vamos resolver, mas eu não deixo de dar a mão para ela e se eu precisar ir na casa da minha sogra, porque a gente tinha combinado, a gente vai. Tudo bem que a gente não vai sorrindo, brincando como a gente vai normalmente, mas a gente não deixa que aquele problema pontual, verdadeiro, ele existe, tome conta da nossa história. Nós temos um problema, nós não somos esse problema, nossa vida é mais do que isso e nós vamos resolver na hora certa. E uma coisa que a gente tem aprendido, gente, é que problemas... Eu ouvi essa frase hoje, para mim, é meio que um lema de vida. Problemas são oportunidades. Se a gente tem uma situação que está desconfortável entre nós, que bom que ela surgiu, porque está desconfortável. Então, é uma oportunidade para eu poder me mostrar o que me incomoda, para o outro me acolher e para o outro também poder mostrar o que lhe incomoda. Porque, na verdade, numa discussão ou numa divergência, o que a gente quer? A gente quer que o outro perceba o nosso ponto de vista e a gente também deve perceber o ponto de vista dele. E quanto mais isso for colocado de uma maneira pacífica, não violenta, usando isso que tá na moda, né? Agora essa comunicação não violenta. Por que está na moda? Porque as pessoas perceberam que a violência no falar, ela não resolve nada.
ela oprime, ela deixa o outro ficar quieto, ou o outro ficar revoltado, não é? O Betão se fechava. Eu era uma tagarela, fazia um escândalo, né? Cada um reage de um jeito. Só que o problema não era resolvido porque não era uma oportunidade para a gente se conhecer melhor. Então, num momento de banzo, né? De, putz, ele não fez o que eu queria, ou eu estou desconfortável, olha que oportunidade mais rica para a gente conhecer com quem a gente convive. Às vezes nem a gente sabe por que a gente está tão chato ou tão chata naquele dia. Como é que o outro vai, né, vai saber? Então, eu preciso me olhar, me analisar, para eu chegar para o Betão e falar, putz, hoje eu não estava legal, mas olha, você sabe que eu nem sabia porque eu estava tão assim, mas na verdade eu fui percebendo que eu estou um pouco ansiosa, como que vai ser meu trabalho depois dessa pandemia que é super presencial, como é que eu vou fazer? Né? Então, assim, às vezes não está racional isso, só que eu fico irritada. Aí tudo começa a ter problema. Aí quando você se olha, você fala, peraí, estou ansiosa, estou preocupada, então deixa eu me acalmar e passar para ele como é que eu estou. Porque aí ele pode me ajudar e ele pode até acolher melhor, talvez, esse meu, né, essa minha intolerância, ou tá meio ranzinza, porque tem isso, né, gente? Tem dia que você tá ranzinza, que nem você se aguenta, não é verdade? Então, faz parte da vida da gente, né? Faz parte. Dentro desse gancho que a Cris trouxe agora, é a questão do diálogo, que a gente perceba o que ela estava dizendo, né? Que a gente perceba os nossos sentimentos e que a gente fale com o outro a partir do sentimento. Vou dar um exemplo. Dá um exemplo de que eu demorei para chegar em casa. Então, era um pouco como início de casado nosso, né? Então, desculpa. Início de casado, então, querendo que ele chegue logo em casa, né? E 5h30. Toda faceira, né? Hoje em dia tá mais difícil, né? Naquela época era toda faceirona. Pode reclamar. E aí, quero que ele chegue em casa. 5h30, normalmente ele chega umas 5h30, 6 horas, tá? Eu também cheguei umas 5 e pouco. 6 horas, aí o sorriso já começa a ficar amarelo. 6h15, 6h30. Então, vamos lembrar qual que era o meu sentimento inicial. Ai, que vontade que ele chegue logo, que eu quero estar com ele, eu tô com saudade, eu quero, né? Guarda esse sentimento inicial. Aí eu já começo a viajar. Sentimento. Já começo a pensar. Pensamento. Ai, putz, o que será que ele está fazendo? Por que será que ele está demorando tanto? Será que tem tanta coisa para fazer assim no escritório? Parará, parará. Depois dessa segunda etapa vem o julgamento. Se fosse jogo, ele estaria aqui 4 horas do jogo, 2 ele vai para o jogo. Eu não sei que tanto faz. Não, mas precisa ir 2 horas antes, que aí se reúne com os amigos. Toma uma cerveja. Aí, se fosse o jogo, ele ia. Aí, olha só o cenário. Então, eu estou com essa recepção no meu coração e na minha boca. Quando essa criatura entra em casa, o que vocês... Aí ele chegou umas 7 horas, vai. O que você acha que a criatura ouviu? Não é possível, porque eu tô aqui te esperando e você não sei o que. Enfim, tudo aquilo que a gente sabe falar, né, meninas? E aí, qual que era? E aí já fica aquela... Não, mas eu tive um compromisso no trabalho, não deu. Aí eu já fico bravo, já falo, mas você não fica me atazanando, eu tô trabalhando para trazer dinheiro para casa, tal. Aí fecha o tempo. Qual era o meu sentimento inicial? Era querer estar com ele. E olha como a coisa vai desvirtuando. Então, gente, a gente precisa... O que eu poderia ter falado quando ele chegasse? Falava, queria tanto que você estivesse aqui cedo, porque eu estou morrendo de saudade, ou alguma coisa que me incomode, né? Falar, eu fico muito incomodada quando isso acontece. Não, você sempre faz isso. Ou, por exemplo, assim, puxa vida, eu fico sozinha te esperando chegar. Se você vai atrasar, me avisa. Né? Alguma coisa nesse sentido. Veja, às vezes o problema não era nenhum problema, era uma coisa legal, ela estava com saudade, queria que eu chegasse cedo, né? E virou uma briga, porque ela saiu do sentimento, foi para o pensamento e depois para o julgamento. E aí a gente
fechou o tempo, né? Então, o importante, por exemplo, eu tenho uma história também uma vez que eu estava numa festa com os irmãos dela, e eu acho que é interessante essa história, porque o pessoal estava... Eu não conhecia ninguém na festa, e tinha um monte de gringo falando inglês, eu não sei falar inglês. Peraí, o José colocou assim, depois da sua palestra aqui em São Bento, a gente usa esse termo, você não é meu inimigo. Ah, legal. Muito bom, depois vocês partilham aí. E aí, eu naquela festa, em vez de eu estar curtindo, eu fiquei meio que enciumado, porque estava um ex-namorado dela na festa, tal, e eu me retraí. E fiquei com cara de banzo. E ela falou assim, mas o que eu fiz? Uma festa gostosa, aniversário do meu irmão, boca livre, cerveja de graça, um lugar gostoso. Tinha até um cara tocando um tecladinho lá, coisa bacana e tal. Em vez de eu curtir, eu me retraí em copas e fiquei com a cara de bunda. Porque... Desculpa, padre. Padre, todo mundo tem bunda, gente. Aí fiquei com aquela cara de bunda porque não estava sentindo a vontade. E a Cris achando que o problema era ela. E aí nós fomos para casa e depois eu fui pensar por que você ficou daquele jeito, né? O que aconteceu? Porque a gente sabe, se a gente for vasculhar dentro da gente, a gente sabe o que nos motivou, a gente sabe o que nos tirou o humor, a gente sabe o que nos deixou ficar nervoso. E aí eu pedi perdão para ela, falei, Cris, na realidade eu fiquei com ciúmes, eu fiquei meio deslocado e não tinha nada com você, me perdoa, porque... Então, assim, veja, é importante que a gente se perceba, né? Nós, homens, né, que a gente é mais durão, mais caba-macho, tal, a gente acha que isso é coisa de boiola, tal, mas não. O homem também tem sentimento, né? O homem também tem medo, o homem também chora, o homem também tem ciúmes, né? E é importante, seja lá qual for o sentimento que você tem, que você abra isso com a tua esposa, porque quanto mais a gente puder falar de sentimento com ela e vice-versa, melhor vai ser a construção da nossa relação, né? Então, às vezes, o problema não é porque ela pôs uma saia mais curta, tal, é porque eu tenho ciúmes, né? E é importante que eu não fique bravo e fale assim, você está com uma saia, parece uma Kenga, não sei o que lá. Não é isso. O problema é que eu estou inseguro. Então, em vez de falar para ela que a saia é pequena, dizer o seguinte, eu me sinto inseguro, eu não gosto. Os homens olham para você, eu não gosto que te olhem assim. Veja que a mesma história, a mesma questão, nas duas falas é o mesmo propósito, só que uma de um jeito que eu estou acusando o outro, e outra coisa, eu estou falando a partir daquilo que eu estou sentindo. Vou dar um outro exemplo, né? A gente está fazendo algum serviço na casa nesse tempo, né? Que a gente fica o tempo todo em casa, que a louça se multiplica, não sei o que acontece, acho que ela se multiplica mais que o coronavírus, né? Brincadeira, né? Infelizmente não, né? O corona está bem louco se multiplicando aí, né? Mas enfim, aquela louça, né? Que não acaba nunca. E aí você começa a ficar irritado porque o povo não está ajudando, né? Aí você começa a ficar, né? Então, vocês também não ajudam, vocês também não fazem nada, vocês, né? Então, quando a gente fala com base no meu, em mim, eu posso falar assim, a mesma coisa, você nunca ajuda, você não faz nada, você só fica sentado aí, você fala, ai, seria tão bom se eu recebesse ajuda, porque eu também quero sentar no sofá e ver alguma coisa na TV, ou eu também quero descansar, eu também preciso trabalhar. Então, olha a diferença, você não fala para o outro, né? E a comunicação não violenta, não sei, né? Já falei se vocês conhecem, mas ela fala o seguinte, que atrás do sentimento tem uma necessidade. Então, quando eu percebo o meu sentimento, que eu estou irritado, que eu estou eufórico, que eu estou ansiosa, por trás disso, o que eu estou precisando? Qual que é a minha necessidade? Eu estou precisando de ajuda para que a louça acabe logo e eu consiga fazer outras coisas que eu quero fazer? Qual que é a minha necessidade? Eu estou precisando que você fique mais comigo? Eu estou precisando que você me elogie mais, porque eu estou super insegura, estou me achando feia, estou me achando que mulher tem disso também, né? A gente tem dia que a gente se olha, eu estou horrorosa. Ele olha, mas você está igual todo dia. Por que você está falando que você está horrorosa hoje? Né? A gente tem essas coisas. Você fala assim,
Mas tudo bem, né? E aí, mas eu estou precisando de elogio, estou precisando de carinho, né? Você nunca isso, você nunca aquilo. Então, falar a partir da gente, né? E é um exercício, gente, não é fácil. É muito difícil. Porque a gente está acostumado a acusar, a perder a paciência, a falar de uma maneira né, grossa, de uma maneira contundente. E, na verdade, a gente tem que fazer exatamente o contrário. Né? Uma outra coisa que a gente aprendeu, isso foi uma conversa com uma psicóloga uma vez, uma coisa bem interessante, é que quando a gente foi gerado na nossa família, no seio da nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa irmã, com a nossa madrinha, com o vô, com a avó, com tudo que a gente foi vivendo, o homem foi gerando no inconsciente dele uma mulher ideal. A gente criou, isso chama-se mapa erótico. Eu vou criando uma mulher ideal inconscientemente. Como ela é, como ela trata as pessoas, o jeito dela, do cabelo dela. Eu vou criando isso dentro. E a mulher, toda mulher, ela também vai criando esse mapa erótico, esse homem ideal na cabeça dela, a partir do que ela viveu de bom e de mal com o pai, com a mãe, que ela foi vivendo essas questões todas, ela vai criando isso. O que é Legal. Alguém colocou isso que é muito interessante. A gente até usa esse termo. A comunicação entre o casal é muito importante, precisa ser claro. E a gente vai fazer a dinâmica, tem a ver com isso. Porque a gente precisa ser muito específico, porque o outro não tem bola de cristal. Ui. Bom, onde eu estava, Cristina? Que você me... desculpa. Onde ele estava, gente? Peraí. Do mapa erótico, né? Que a gente tem uma pessoa ideal. Então, o que é a paixão? Quando o Antônio conheceu a Karina... Aqui, os dois aqui. Quando o Antônio conheceu a Karina, na realidade... Ele se apaixonou por ela porque ele viu nela alguém que já estava dentro do seu coração. Tá sacando a história? E a Karina, quando olhou para o Antônio, ela já tinha um Antônio construído dentro do seu coração. Então, o que é a paixão? A paixão é encontrar no outro alguém que está dentro de você. Você já inconscientemente foi formando essa mulher. Foi formando esse homem. E a paixão é que você vai olhar no outro e esse outro homem, essa mulher que eu construí, ela não existe, porque é uma mulher ideal. O problema idealizada, né? Então essa pessoa que eu criei dentro de mim, ela não tem ruga, ela não solta pum fedido, ela é pontual, ela é perfeita, porque ela vai comigo no jogo de futebol. Ela vai comigo no jogo de futebol, ela dá beijo de língua, que eu gosto e que muitas vezes ela não quer dar. Ela é um ideal de mulher que eu... Você só tá me depreciando. Ela é maravilhosa, minha mulher. Só que essa mulher ideal, o homem ideal que ela projetou, e que eu projetei com a mulher ideal, não existe. Porque não existe a pessoa ideal. Ideal, perfeito, é só Deus. Né? O homem, o jovem rico chega, meu bom mestre. Jesus fala, por que me chama de mestre? Só Deus é bom. Não existe esse homem, essa mulher ideal. Mas o problema é que eu pego a Cristina, a minha amada mulher, e tento colocar ela a fórceps dentro dessa pessoa que eu sou. E aí entra os que eu idealizei. E aí entram os conflitos. Porque ela não vai caber naquilo que eu idealizei, porque ela é ela. A Cris tem muito daquilo que eu esperava de uma mulher e que eu idealizei através das minhas experiências com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, com meu pai, com todos. Eu fui criando essa mulher, ela tem muito disso. Só que ela não é essa perfeição que eu imaginei e ninguém é para o outro isso. Porque nós ainda vivemos sobre o regime do pecado. Nós continuamos, apesar de ter encontrado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mudou a nossa vida, mas a gente continua sendo egoísta, a gente continua sendo manhoso, a gente continua sendo bravo, e tem tantas outras coisas.
Mas muito daquilo que eu procurava na mulher, eu encontrei na Cris. Mas não é porque ela não tem todas aquelas qualidades que eu vislumbrava que eu vou descartar minha mulher, achar que ela... Não, porque não existe essa perfeição. Perfeição só em Deus. Não existe essa perfeição. E isso faz com que a gente abaixe a régua, porque muitas vezes a gente cria uma expectativa e oprime o outro, querendo que ele seja aquilo que ele não é. Porque é a minha viagem, não é a dela. E aí é muito interessante, porque depois desses 26 anos de casados e muitas conversas como essa que a gente está dando, o que é muito bom, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, cada vez que a gente fala, a gente vai conseguindo viver mais isso. E hoje a gente percebe que todas aquelas coisas que antes incomodavam um ao outro tanto, você vai relevando, vai fazendo parte da pessoa e tudo bem se ele não faz a coisa exatamente igual como eu queria, né? E isso, quem faz isso no nosso coração, quem amolece isso no nosso coração é o Espírito Santo, né? Ele que mostra, sede misericordiosa com ele, porque ele vai ser com você também, porque você vai precisar da misericórdia dele também. Porque tem horas que a gente também não é fácil, que o outro também não é fácil, ou só pensamos diferentes também, né? Só de ser mulher e homem tem essa diferença de pensar, de jeito de pensar, de jeito de motivações. Então, e só o diálogo, como alguém colocou aí, que não temos bola de cristal para saber o que o outro está pensando, né? Às vezes fica com aquela cara assim, né? Querendo que o outro adivinhe. Que foi? Que nada, foi? Nada. Nada, como nada. Você está com a cara de fuinha e não quer me falar o que aconteceu. No mínimo, você pode falar assim, vamos deixar para a gente conversar num outro momento, que eu ainda estou um pouco, sei lá, não está muito organizado aqui para falar. Agora, né? é importante, dentro desse homem, dessa mulher ideal que a gente estava dizendo, é o seguinte, muitas vezes a gente é muito intolerante, né? A gente fala muito para os noivos o seguinte, existem problemas crônicos que a gente precisa conversar, né? Porque é um problema crônico que está acontecendo com frequência. Agora, se eu não tiver misericórdia com a minha esposa, em que ela faça alguma, por exemplo, eu sabia que ela sabia que aquele evento que eu queria que ela fosse comigo era muito importante, e naquele dia ela chegou atrasada, ela nunca chega. E aí gente, aconteceu de ela chegar atrasada. Se eu não tiver misericórdia com ela, com quem que eu vou ter? Né? Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso com a gente. Então, se eu não for misericordioso com ela, com quem que você? Agora, existe um problema pontual, que a gente precisa relevar. Agora, existem problemas crônicos, né? Seja uma questão de pontualidade. Quando é que a gente vai fazer isso? E aí, a gente faz parte de um movimento chamado Equipes de Nossa Senhora, que é um movimento muito bacana, né, que tem muito a ver com a pastoral familiar, com o ECC, que nasceu na França em 1939, que um padre, foram alguns casais que chegaram para o padre e disseram, senhor padre, o senhor cuidava da gente enquanto a gente era jovens, que a gente era solteiro, agora que nós nos casamos, nós queremos uma espiritualidade. E aí começou esse movimento, né? Esses dias, dia 3 agora, fez 70 anos que o movimento chegou no Brasil. E uma das coisas que o movimento tem, nós chamamos de pontos concretos de esforço, PCS. Porque é esforço. Criar uma unidade conjugal não cai do céu, né? Criar essa harmonia que a gente deseja, que a gente anseia, precisa trabalho. Se a gente largar o Padre Léo que dizia assim o seguinte, né? Que a única coisa fácil na vida é ir para o inferno. Para ir para o céu dá trabalho, precisa renúncia, precisa busca de virtudes, precisa resiliência, precisa pegar a cruz, a sua cruz, carregar a cruz e seguir a Jesus. Dá trabalho. O que a gente aprendeu? Que dentro desses PCS, pontos concretos de esforço, um deles chama-se dever de sentar.
E isso a gente quer partilhar com vocês, independente de vocês fazerem ou não parte do movimento, uma coisa legal implantar na vida de vocês. E que no ICC tem durante o encontro, que é encontro a 3, né? Que é esse colocar Deus no centro dessa nossa conversa, que às vezes pode ser difícil, né? E que Ele seja o mediador, né? E aí, uma vez por mês, Cristina e eu, a gente senta, a gente acende a nossa vela, a gente coloca a Sagrada Família, a gente dá as mãos, a gente reza, a gente pede a presença do Espírito Santo. Senhor, vem sobre nós, amolece o nosso coração. A gente quer ser santo, gente. Isso que a gente tem que ansiar. Casal cristão, católico, tem que desejo de santidade, né? E a gente quer ser santo. Então ajuda a gente. Vem aqui nesse momento. Nossa Senhora amolece o nosso coração, leva o nosso coração ao coração de Deus. E ali a gente faz um diálogo conjugal em Deus. Com o desejo de projetar nossa vida ao céu. E ali não é uma DR para resolver problemas da gente, mas é para caminhar. Como é que está a nossa caminhada para o céu? Como é que está a nossa vida de santidade? Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa sexualidade? Como é que está a nossa relação com os nossos filhos? Como é que está o meu trabalho? E também partilhar, puxa vida, como é que está? Puxa, lembra aquele dia? Eu fiquei tão chateado com aquela história assim, assim. Veja, eu não estou acusando ela, assim, eu me senti mal com aquela coisa assim, 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 assado. Porque se você não fala para ela, ela não vai saber. E a coisa mais linda do mundo é que quando você consegue partilhar com o seu cônjuge, tanto ela comigo, eu com ela, alguma coisa, e você vê que na próxima ocasião que aquilo aconteceu, você vê ele fazendo um esforço para poder não fazer aquilo para te agradar, você se sente amado. Você fala, essa mulher é minha parceira mesmo, porque ela está vindo comigo. Porque às vezes para ela pode ser uma bobeira, mas para mim pode ser um baita problema. Por um monte de coisas, seja lá qual for a questão. Mas só o fato, pode ser um chinelo que deixa no meio da sala, que você pede para ela não deixar, porque se trupica a hora que você fazer xixi à noite. No pé da cama. No pé da cama. E aí, no outro dia que você acorda e o chinelo não está lá, esse chinelo que não está na sala é exemplo de amor. E isso a gente só... Às vezes, esses probleminhas que vão acumulando, né? Porque ninguém tropeça em pedra grande. São as pedras pequenas que vão atrapalhando o nosso caminhar. E tanta coisa pode acontecer na nossa vida. Mas é através de um diálogo... O tempo já está avançado. Onde está? Aqui, ó, quase 9 horas. Mais um pouquinho? Está indo longe, né, gente? É que se deixar a gente falar, a gente vai... Não, acho que a gente pode ir finalizando. Tem as perguntas, se der tempo a gente faz a dinâmica. Não, vamos fazer a dinâmica, sim. Então, ótimo. Gente... O papo tá ótimo. Se vocês quiserem continuar, podem ficar à vontade. Tá bom. Obrigado, Ju. É que esse é um tema que nos... Que a gente sabe a potência que ele tem no relacionamento. Então, vamos recordar. Primeiro aspecto que a gente falou. Nós não somos inimigos. Simples assim. Nós não somos inimigos. Segundo aspecto que a gente abordou. Nós temos um problema. Nós não somos o problema. Existe um problema. A nossa vida... Né? Acho que estou vendo aqui, tem gente com 40 anos de casado. Aí com... Quem tem mais de 40 anos, levanta a mão. Olha aí que beleza. Não, de casados. Olha quanta gente aí. Quanta coisa bacana que a gente já construiu nessa história. Nós não somos aquele problema que é verdadeiro, que está doendo, mas ele não é a nossa vida. Nós somos mais do que isso. Nós vamos resolver. Vai ter a hora certa que nós vamos sentar aí para conversar. Terceiro, Cristina. Falar com base nos meus sentimentos. Né? Como eu me sinto em relação à situação e não acusando... julgando. Eu gosto de contar uma história falando de sentimento, que o cara mudou para casa dele, um apartamento novo, uma piada, né? É só para a gente entender essa história do sentimento, o que passa na cabeça louca do ser humano, né? Ele mudou para o apartamento novo, arrumou o quarto. Tá? Quando ele sentou no sofá, ele olhou que tinha um quadro no chão e tinha uma parede que tinha que colocar um quadro e as ferramentas já estavam tudo na casa do pai dele. Ele falou, puxa vida, minha mulher gosta tanto desse quadro e o quadro no chão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no vizinho
e vou pedir para ele um martelo emprestado e um prego, e aí eu ponho o quadro para a Cristina, que eu sei que ela vai gostar. Aí eu fui lá, fui bater na porta do vizinho, falei, não vou não vou bater não, porque eu sou meio caba-macho, se esse cara entrar numas e achar que eu sou folgado, eu vou sair na mão com ele, é meu vizinho de frente, nós vamos se estranhar daqui pro resto da vida, eu estou chegando aqui, eu não vou pedir nada para ele não. Aí sentei lá, olhei para o sofá, olhei para a parede, olhei para o quadro, falei assim, pela minha mulher, eu vou fazer isso. Fui lá, bater na porta, não vou bater não, porque eu me conheço, se cara dá de ele entrar numa comigo, eu vou sair na mão com ele, não quero não. Voltou e sentou. Aí ele olhou para a parede, olhou para o quadro e falou, pela minha mulher, eu vou lá. Quando ele bateu na porta, o cabo abriu a porta, ele olhou para o cara e falou, quer saber de uma coisa? Enfia o martelo e o prego, falou, pi. O cara olhou para ele e falou assim, mas que tá louco? Quer dizer, veja, a cabeça da gente é a louca da casa, né? Na realidade, eu só queria pedir um martelo e um prego para pôr um quadro para a Cris, e eu estou julgando o cara que ele vai ficar bravo comigo, e eu xinguei ele porque ele não quis emprestar um martelo que ele nem sabia de nada, né? Então, só para dizer como a cabeça da gente é louca, né? Então, o que está passando por dentro de mim? Falar com o outro a partir dos sentimentos. E a escuta, né? Uma escuta ativa que a gente Na fala. pedagogia, fala também escuta vazia, né? Esvaziar-se para receber o que o outro tem para me falar. Porque percebam, gente, muitas vezes o outro está falando e você está assim, ó. Já está querendo responder. Quando você não interrompe, né? Não, mas não é nada... Espera a pessoa terminar até o fim. Eu sou ótima nisso, de interromper todo mundo. Então, assim, sabe quando você fica tão... Parece aquela criança ansiosa que não consegue falar. Não sei se tem professor aí, mas eu fui muitos anos. A criança fica que ela não consegue, a palavra ela não consegue se controlar. Né? Porque a cabeça está cheia. Eu não estou nem escutando o que você está falando. Eu preciso tanto falar. Então, respira e fala, não, vamos ouvir. Deixa o peão falar o que ele tem para falar. Espera o tempo dele. A outra coisa... Não existe, lembra do mapa erótico da mulher ideal e do homem ideal? Não existe homem e mulher ideal, né? Não existe. Não existe príncipe encantado. Hoje em dia a molecada diz assim, olha, eu vou me casar, se não der certo, eu separo. Todo casamento não dá certo. Quantas vezes o meu casamento não deu certo? E o de vocês também. E nós precisamos pegar na mão o nosso casamento e pôr ele no trilho outra vez. Não existe ideal. A gente sofre as consequências do pecado original na vida da gente. Então, não existe perfeição. Vai ter atrito, vai ter dificuldade. Não existe homem ideal, nem mulher ideal. Eu acho que é isso, né? Que mais? E, assim, escolher o momento certo para falar. Sim. E a coisa do diálogo conjugal, ou seja, escolher um tempo para a gente falar em oração, né, criar esse clima. Às vezes, o nosso diálogo conjugal é difícil pra caramba. Às vezes, a gente sai do diálogo com dor. Mas se ela não puder falar das coisas que ela sente para mim, ela vai falar para quem? Se eu não puder falar para ela das coisas que eu sinto de todos os aspectos, vou falar com quem? Por isso que eu digo, quando a gente encontra a maneira ideal de conversar, a gente vai longe, porque não tem problema que a gente não possa equalizar. Não digo que a gente vai resolver todos os problemas, mas tem hora que a gente vai saber, olha, comigo é assim, com você é assim, então nesse caso aqui a gente vai ter que fazer assim. Ponto final. Vamos nos amar desse jeito, né? Mas nem tudo a gente entra em consenso. Não, nem tudo. E tudo bem. Daí você deixa aquilo e uma hora vai de um jeito, outra hora E vocês podem até, no próximo, na proposta de fazer o diálogo conjugal, o último que a gente fez que foi legal foi o seguinte: o que me faz estar casado com você? E foi muito legal, porque a gente pôde partilhar coisas bacanas, né? Por que estamos juntos? Porque estamos juntos, né? Então, ouvir do teu cônjuge coisas que falam de você dentro da relação é super legal, e vice-versa, né? Então, assim, tem muita coisa bacana dentro da nossa história, muita coisa. Nós construímos a nossa história de uma maneira muito bacana, e a gente precisa celebrar isso. Por isso que uma boa conversa é essa. Começar um papo e dizer o seguinte, como você falou? Por que estamos juntos? Por que estamos juntos. Tá bom? Agora, a gente quer saber se dá tempo, Júlia. Dá para fazer uma dinâmica com vocês? Ele falou que sim. Tá. Então, 10 minutinhos.
Então, precisa estar o casal. Quem não está no casal? Tem que estar o casal. Quem não está o casal vai fazer depois de uma outra maneira, mas agora é mais direcionado ao casal. Um dos dois vai olhar para a tela do computador. Não, pode fazer. A mulher olha primeiro. Vou fazer a mulher. O homem não olha para a tela do computador agora. Vira de costas. Vira de costas. Ou de lado. Isso. E o homem vai pegar o papel e a caneta. Ok? Isso mesmo. Só a mulher vai olhar para a tela, o homem pega o papel e a caneta. Ok? Tá todo mundo aí? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, mulheres, uma figura e você vai descrever a figura para ele e ele vai fazer o desenho. Eu vou dar 2 minutos para vocês. Você vai falar a figura que você está vendo e ele vai desenhar essa figura. Entenderam? Legal. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Cadê você, Cristina? Tem que pegar e agora? Espera aí, gente, que eu vou achar aqui. Área de trabalho. Cadê a área de trabalho? Espera aí que eu vou achar aqui. Espera aí, aguenta aí. Aqui, ó. Compartilhou, será? Para vocês compartilharem, vocês têm que ser Não, se o povo está compartilhando aí. Compartilhar a tela. Só um momentinho. O arquivo já está aberto? Já está aberto? Já. Então, você vai clicar em compartilhar a tela e clica nele e na parte de compartilhar. E aí ele vai abrir. Embaixo tem umas caixinhas. Você dá no xizinho assim. Ó. Na hora que você botar compartilhar, ele vai abrir, compartilhar a tela, ele vai lhe mostrar os arquivos. Legal. Que tem aberto. Achamos. Estão vendo? Então... Tá, agora então as mulheres olham para esse desenho e elas vão... Uma escada. Uma escada. Não, todo mundo fecha o microfone para a gente não ouvir. Vixe, Maria mesmo. O Kátia, você está vendo o desenho? Ela falou a escada que ela estava São Elizabeth. Tá bom. E agora vocês vão... Tem 2 minutinhos que vocês vão explicar para os seus maridos como é o desenho, tá bom? O marido não olha, tem uns muito perto da tela aí. O marido não olha. Você está marcando? Tô. Cadê o... Onde? Pausa do quê? Quem já terminou, faz um joinha com a mão. Para a gente ver. Tá.
Faltam 30 segundos, tá bom? Quanto falta? Faltam 10 segundos. Não pode olhar o que o outro está desenhando para dar dica. Acabou! Beleza. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, coloquem o desenho na tela aí para eu ver. Chega bem perto do computador aí. Não, mas não vamos fazer o outro primeiro? Vamos ver. Ó, que legal! Ó o Antônio e a Karina, que loucas. Ó a Virgínia, que legal. Tá, depois vocês vão ver como que é o original, para a gente conversar. Para minha defesa, ela que não soube explicar, viu? Pera, ainda não, calma. Agora, a gente não vai comentar nada ainda. Agora o que a gente vai fazer? As meninas não olham para a tela, o homem olha para a tela, ok? O homem olha para a tela, as meninas viram de costa, pegam a caneta e o papel. Vamos lá? Menina, tem muita menina olhando para a tela aí, não pode olhar. Mas são elas que olham. Ah, não, os homens. Homens que olham para a tela. É que tem mulheres sozinhas ali. Espera aí. É que não é esse desenho, não, é o outro. Espera aí. É esse aí. Vai lá. Meninos, vocês agora falam para ela e como é o desenho e a mulher vai fazer o desenho no papel. É engraçado ver a pessoa que está falando, ela faz tanto gesto com a mão. Vai, Marcelão. Faz o desenho aí, Marcelão, para a Lúcia. Quantos já terminaram? Faz um positivo. Pode acabar ou não? Pode acabar ou não? Faz com a cabeça aí. Pode acabar ou não? Não ainda, mais um pouquinho. Tá? Mais um pouquinho. Mais 30 segundos, dá? Não está vendo? Não dá para ver isso? É que ele está falando. É o final, o quadradinho, o desenho de baixo. Se você subir um pouquinho, dá para ver ele perfeito. Aí. A explicação foi perfeita, viu? Se tiver falha, foi da desenhista. A explicação dela foi ruim, a sua foi perfeita. Vamos lá. Vamos voltando, gente? Vamos voltando, gente? Eu quero ver a explicação de Célio, viu? Então, vamos lá. Vamos voltar, então. Pode voltar todo mundo aí.
Veja, não tem quem ganhou, quem perdeu, é só uma dinâmica. Então, primeiro, os meninos, olhem aí. Peraí, não está saindo. Ah, amor. Dá para ver as duas? Dá para ver as duas? Dá para ver as duas, Júlio? Não dá para ver as duas? Júlio, abre seu microfone para a gente saber. Dá para ver os dois desenhos? Tá dando para ver os dois desenhos, sim. Então, pequenininho. Então, primeiro foi o que os meninos fizeram e as meninas que deram a fala. Põe na tela aí, deixa eu ver. Mais pertinho, que a gente não enxerga. Ó, que legal. Ó, que legal. Olha que bacana de vocês, Valesca. Gostei. Eu estava falando de degrau, olha esse degrau, e ele não ia. Então, né, essa dinâmica, vamos ver que os meninos passaram para as meninas. Colocaram aí já? Legal. Então, gente, podemos tirar os modelos para a gente conversar um pouquinho? Para a gente encerrar aqui? Então, que legal, Simone, bacana. Ok. Então, isso é uma outra questão da comunicação. Nem sempre, aliás, muitas vezes, o que eu falo entra para o outro não tão exatamente como eu falei, ou eu não me expliquei direito. Por mais que a gente fale, nossa, mas como que ele não está entendendo que é uma escada? Está tão claro isso para mim. Escada, tem gente que faz a escada assim, de degrauzinho. Tem gente que faz de bombeiro. E escada de bombeiro, os dois são escada, né? Então é engraçado porque a gente quer que o outro entenda exatamente o que está na minha cabeça, ou o que eu quero falar. E no diálogo, uma outra técnica do diálogo é você repetir o que a pessoa está falando. Então você está me falando que você quer que eu faça mais isso e isso? Porque às vezes não é nada daquilo que ele está falando. Dá um exemplo aqui, Cristina. Ai, não estou conseguindo pensar. Cristina, amanhã eu prefiro que a gente assista a missa das 9 horas da manhã, porque à tarde eu quero ver um jogo de futebol e depois eu queria passar na minha mãe. Nossa. Vai, Cristina. Então você quer ver a missa mais cedo, é isso? Não. O que eu quero é assistir o jogo de futebol à tarde e depois passar na minha mãe. Tá. E como que a gente vai fazer para passar na... Muita informação. Então, às vezes, assim, então você está me dizendo que você quer passar na sua mãe amanhã? Não, mas eu também quero ver o jogo, mas eu também quero ir na missa de manhã, porque à tarde tem um jogo. Né? Então, você não quer ir na missa das 5h30? Não é isso que eu estou falando. Eu quero ir, eu acho que eu gosto das 5h30, mas eu quero ir na das 9 para poder ir no jogo. Entendeu? Então, às vezes, é tão complicado o que o outro está falando que você não está entendendo. Então, também tem essa outra questão de que a gente não é muito claro no que a gente fala. E o outro não está entendendo o que a gente está querendo dizer. Ou eu não falo porque ela vai ficar brava, tal, então não falo nada. Mas acho que é isso, né? Que a gente também está com receio de ficar muito longo e vocês se cansam um pouco, né? Aí, Júlio, fica aí com a palavra. Não sei se dá para... Se alguém tem alguma pergunta. Sim, as perguntas, né? Quem quer fazer, ó? O papo está agradável, os donos do relógio são vocês dois. Por tempo, a gente está bem tranquilo. Na hora que vocês quiserem continuar aí, não tem pressa. É com Valesca e Sérgio. Pode ficar à vontade. Vamos colocar então, vamos lá. Cris e Betão, com vocês mesmo. O tempo que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como o Júlio tinha falado, levanta a mão, ele libera o microfone e faz a pergunta. A gente está à disposição. Algum comentário, né? Quem levantar a mão, levanta e fica com a mão suspensa, porque tem muitas janelinhas aqui para a gente conseguir identificar quem quer perguntar.
Estamos navegando aqui, ver se a gente acha. Aqui tem uma, aqui tem. Francisco falou alguma coisa, eu acho. Aline, uma pessoa que está com a mão levantada aqui com o nome de Aline. Está aberto seu microfone. Você queria fazer alguma pergunta? Não. Levantou sem querer. Então levantou a mão sem querer. Já desativei. Tem um que está com o celular aqui, mas está sem ninguém na tela. Também estou com a mão levantada. Vamos passando aqui, ver se tem mais. E tem uma turma que está sem... Olha no chat. Sem foto. Sem a foto é difícil. Tem muita gente que está sem o vídeo. Põe o vídeo aí para a gente ver vocês também. Devem estar Aécio, Redimi, José e Brenda, Amparo, Andréia, Luana, Marilúzia, tudo sem vídeo aí. Deixa a gente ver vocês. A gente entende que está todo mundo confortável em casa. Ah, tá bom. Então tá bom. Fiquem tranquilos. Bom, gente, então é isso. Acho que ninguém quer fazer pergunta não, né? Tem um chat aqui, vamos ver. Francisco colocou um comentário no chat. A comunicação deve ser bem clara, se possível repetir, é isso mesmo. Não adianta apenas retrucar algo que deveria ser dito claramente. Outra sugestão, eu me fiz entender? O outro acha que entendeu, né? Ou eu me fiz entender assim. Ele entendeu porque ele entendeu. É muito, por exemplo, algum de vocês aí, que, por exemplo, que tem lá na fábrica, vocês têm algum subordinado, né? Então você chega para ele e fala assim, olha, eu quero que você pegue esse parafuso, coloque naquele lugar assim, assim, assado. Você entendeu? Ele diz assim, entendi o que eu entendi, entendi o que eu entendi. A pergunta melhor é o seguinte, o que é que você entendeu? Porque ele vai poder descrever aquilo que você falou para ver se bate com aquilo que está na sua cabeça, né? Uma pergunta aqui. JCFNE. Como você chama para a gente saber? Qual o passo mais difícil na comunicação para vocês? José Carlos. Para mim, é esperar a hora certa para falar. Eu acho que esse foi o mais difícil. Hoje já está muito melhor. Mas acho que esse foi um dos pontos mais difíceis, assim, sabe? Deixar meu coração se acalmar, porque às vezes a gente fala, a gente está com um turbilhão aqui dentro e a gente fala bobagem. E para mim, eu acho que o mais difícil é falar sobre sentimento, né? Muitas vezes, o meu desejo, o meu jeito de falar é acusando, né? Falando, você sempre faz isso, você não faz isso, em vez de falar assim, puxa vida, eu gostaria tanto que você fizesse isso, me sinto tão melhor quando você faz assim, assado, né? Porque o grande problema é que muitas vezes a gente acusa o outro, né, de alguma coisa, e isso fica muito pesado no diálogo. Então, a dificuldade que é de eu falar a partir daquilo que eu estou sentindo. Eu não entendi direito a sua pergunta, Walter. Nós, homens, somos mais responsáveis pelo diálogo? Não entendi a pergunta. Eu acho que não. Eu acho que os dois são responsáveis, né? Porque o diálogo exige muito esforço. Então, não adianta só um querer também. Né? Eu acho que o que o Walter está dizendo é o seguinte, o homem ele tem essa coisa mais de não querer conversar, essas coisas, e a mulher tem mais esse desejo de conversar, né? Então, quando existe um homem que está mais aberto ao diálogo, eu acho que flui. Pode ser, acho que faz sentido. Se foi esse conceito, eu acho que eu concordo com você. Se os homens exercitarem o desejo de conversar, eu acho que a mulher geralmente ela está mais predisposta ao diálogo do que o homem. Foi isso. O homem é mais fechado para o diálogo. Isso mesmo. Mas aí, quando vocês aprendem, gente, é uma delícia. Porque, olha, é muito bom a gente poder conversar. Aí está descrito aqui, acho que a Karina está com a mão levantada, né, Karina? Deixa eu só responder aqui. O Antônio e a Karina. A minha maior dificuldade, o José Carlos pôs aqui, né? É o receio de machucar ou chocar o outro. Por isso que a gente precisa pensar muito bem quando falar, como falar, pedir que o Espírito Santo nos ajude. A participação aí não é outra pessoa, não é um celular, é a participação na palestra.
E deixa eu falar alguma coisa a minha maior dificuldade é o receio de machucar o outro. Aí, eu acho que uma coisa muito legal tem um homem um homem de Kleshman aí chamado Wilson, que é um sacerdote. Tem horas que você vai precisar primeiro conversar com o sacerdote, pedir ajuda dele, porque assim tem vezes que você vai precisar confessar alguma coisa e tem coisa que você não precisa levar a tua mulher. Vamos ser bem claro. Você caiu na tentação, tomou uns goró a mais e saiu e deu uns beijos numa menina lá no escritório. Vamos no extremo. Esse tipo de coisa, do meu ponto de vista, a melhor coisa é você se arrepender, chega no sacerdote, pede perdão a Deus pelas mãos da pessoa de Cristo que ele ali recebe a absolvição e toca a sua vida. Porque levar esse assunto hoje para tua mulher, eu não sei o quanto que você vai conseguir edificar. Se um dia existir um momento e a possibilidade para isso, bora lá. Mas eu não sei, depende do estágio de cada um, da história de cada um, é muito complexo, né? Não estou dizendo que a gente deve ocultar as coisas do nosso cônjuge, mas tem pecado, tem coisas graves que a gente faz que é só a gente, Deus e o sacerdote para a gente poder resolver. Porque eu acho que não sei o quanto que, de repente, a minha esposa ou o meu marido teria esse coração para poder me perdoar. Fala, Cristina. Nossa, ele foi num exemplo bem... Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que muitas vezes o ruído que acontece no diálogo é justamente a gente achar o que o outro está pensando. Ninguém tem uma bola de cristal. Muitas vezes a gente já nem tem a resposta do outro e já criou todo, como você mesmo colocou, já criou toda uma história. É o martelo lá, né? Então é isso, a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber ouvir e a gente tem que parar de criar história na nossa cabeça. A gente só vai saber o que o outro está pensando se realmente a gente perguntar. E nessa situação, principalmente nesses dias que estamos vivendo agora, o que talvez tenha dificultando muito o diálogo é a falta de paciência, né? Pois estamos todos muito estressados, então tudo que poderia ser, situações que poderiam ser bobas, passar despercebidos, até com uma brincadeira, às vezes viram uma discussão desnecessária. Sim. Então, eu acho que nesse tempo a gente está precisando exercitar muito a paciência. Sim. E também a tolerância, sabe? Também a gente não precisa levar tudo a ferro e fogo, tudo precisa conversar, senão fica muito chato, né? Aí teve alguém que colocou aqui que acaba perdendo no diálogo porque fala muito alto. Isso é uma questão minha também. O Padre Léo dizia uma coisa muito interessante. Todo mundo conhecia o Padre Léo, não? Muita gente aí, né? A gente morou 1 ano na comunidade de Betânia lá com ele. O ano que ele ficou doente, a gente estava lá. Eu acabei tendo que cuidar dele na enfermidade. Conheci o padre, a gente viveu lá justamente no ano que ele morreu. E foi uma experiência... A gente conheceu ele em 2000 e fomos morar na comunidade em 2006 e ficamos até o dia que ele faleceu lá, né? Mas ele dizia uma coisa muito interessante, por isso que eu gosto de citar ele, porque para a gente ele foi muito importante na nossa vida conjugal. Ele dizia o seguinte: quem grita é porque o outro está distante. Ó, fulano! Ei, Toninho! Ou a pessoa está distante fisicamente, ou está distante de coração. Então, quem grita é porque está longe do outro. Gritar com o outro não resolve nada. Não é a maneira que a gente, casais cristãos, resolvem o problema. Ninguém, né? Ninguém. Não é gritando. Então, se a gente está distante, é o momento de a gente sentar, de a gente fazer uma oração, ou, de repente, guardar para falar depois, para depois, nesse momento de diálogo conjugal a 3, poder colocar isso e com serenidade. Vamos discutir aquele problema, por que não? Tem 2 perguntas aqui. O que o casal com 20 anos de casados pode fazer para criar o hábito do diálogo em seu casamento? Todos que estão... esse é do CC, não, né? Pastoral Familiar. Pastoral Familiar. Vocês têm um ECC, né, na cidade de vocês, que a gente já foi, né?
Esse casal que colocou aqui de 20 anos, uma boa entrada para um diálogo conjugal, se a pessoa tem muita dificuldade, é fazer um retiro de casal ou fazer o ECC, se já não fez, né? É possível, sim, reverter. A gente já teve situações de pessoas de mais de 40 anos de casado que conseguiram essa abertura no diálogo. Então, só que tem que ter um investimento muito sério. E, às vezes, a pessoa precisa de um intermediário, que também pode ser o padre, que pode ser um outro casal, né? Um casal de confiança que fala assim, olha, a gente precisa da ajuda de vocês para ajudarem a gente a conversar. Agora, o que a gente tem que se apropriar, gente, é que existe um mediador que está louco para que a gente possa se entregar a esse diálogo franco, amoroso, construtivo, libertador, que é Deus. O Espírito Santo é o mais interessado. Quando eles vêm no desejo do coração de vocês, você casal de 20 anos, esse desejo verdadeiro de querer conversar em Deus, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai agir naquele lugar. Ele é o mais interessado em salvar o teu matrimônio, em salvar a tua família. A graça de Deus ela é abundante naqueles que clamam a Ele com o coração contrito, com o coração verdadeiro. Então, acreditem, né? O momento de oração para que isso aconteça é fundamental. É poder ser, uma oração simples, é dar a mão para a tua esposa e dizer assim, Senhor, nós estamos aqui, nós temos dificuldade em conversar, é difícil para a gente, manda teu Espírito Santo, derrama a tua graça, faz com que a gente possa chegar mais perto um do outro através da sua graça, é pedir a Deus essa graça. E aos poucos, né? Aos poucos. Padre Léo dizia uma coisa também, o seguinte, quem nasce grande é monstro. Se você está com 20 anos e ainda não conseguiu fazer, faça um pouco, uma vez por mês, né? Um diálogo pequeno, vá construindo. Agora, a virtude se adquire na repetição. Do mesmo jeito que o vício se adquire na repetição, ninguém começa a fumar crack do dia para a noite, ele começa a fazer um processo. A virtude também. Então, todo mês, escolhe um dia. Que dia que você casou? Eu casei dia 14 de maio. Todo dia 14 de cada mês é o dia que a gente vai sentar para conversar. Cria um clima, põe a criançada para dormir, acende uma vela, põe a imagem de Nossa Senhora, reza um pouco e aos poucos vocês vão construir. Uma dica boa para a gente que não sabe direito como começar, também tem aquelas caixinhas, sabe? Puxa conversa de casal. Na Canção Nova tem um monte delas legais. A gente já fez várias vezes que a gente estava meio sem ideia de como começar. Às vezes assim. Então, uma dica é começar porque estamos juntos, que é bem legal. A outra é esse puxa conversa, e porque aí vai dando ideias do que conversar, sabe? Aí tem alguém que colocou aqui, o meu marido acha que o melhor é o silêncio. O silêncio não pode ser encarado como descaso? Então, é complicado, né, gente? O silêncio pode ser um silêncio ativo, um silêncio que eu estou interessado em ouvir o que o outro está me falando. Mas, de qualquer forma, como a Kátia falou, eu só vou saber o que está dentro de você, marido, que silencia, se você falar. Porque se você não falar... O problema é que, às vezes... esse homem, né, nós, precisa ver como ele foi educado, né? Muitas vezes ele não teve uma escola de diálogo em casa, nunca ouviu ninguém a conversar, acha que conversar e ter sentimento, chorar é coisa de boiola, etc. e tal. É uma questão de vocês construírem isso, de você dizer para ela, você, mulher, dizer para ele assim, meu amor, eu preciso que você fale. Eu preciso que você fale, porque quando você fala, eu te entendo melhor, eu posso construir melhor a nossa história. É conversando, não tem outro jeito. Só se conversa conversando. E uma coisa bacana também, gente, é oração pessoal, sabe? A oração pessoal, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu percebo o que eu preciso me transformar para ser uma pessoa melhor, eu também fico mais aberta a ouvir o que o outro quer que eu melhore, sabe? Porque a gente precisa perceber nossas limitações e nossas fragilidades.
porque aí o outro vai me ajudar a melhorar, né? Parece que a Valesca queria fazer uma pergunta, né, Valesca? Não quer mais? Ou quer ainda? Não, na verdade, fui eu que coloquei, né, Célio? Tá. É só um comentário que eu, refletindo sobre os desenhos ali, a gente estava vendo como o Betão falou, né, da impaciência, que o cara já vai pedir o serrote, o martelo na casa do vizinho, já com um preconceito do que ele vai dizer para a gente, de como vai ser abordado. E isso realmente cria na gente até uma ansiedade, uma angústia. Deixa eu tentar colocar melhor aqui, para a gente poder dizer que a gente quer sempre estar no lugar do outro realmente. Porque quando eu estava ditando para ela, faça assim, ó, você tem que pegar um triângulo, passar uma linha para a direita, da direita você desce para a esquerda, eu vi que ela não estava seguindo o que eu estava dizendo, a vontade que eu tinha não era de falar, não, você está fazendo errado. Para, não, você está errada, não. Era de literalmente tomar a caneta da mão dela e me fazer, entendeu? Então, a gente, às vezes, se coloca dessa maneira. A gente quer fazer pelo outro aquilo que a gente vê que não está da nossa forma, não é do jeito que a gente está querendo. Então, eu queria que vocês comentassem alguma coisa em cima. E Karina também levantou a mão aquela hora para falar e acabou não falando. Em relação a essa impaciência, eu acho que a gente é muito egocentrado, né? A gente acha que a gente está certo, o nosso jeito é o melhor. Então, eu acho que o diálogo é um exercício de humildade, né? Um exercício de deixar o outro fazer do jeito dele, né? De ouvir o que o outro tem a dizer. Então, eu acho que é um grande desafio. É Celso, né? Você falou? Celso, teu nome? É um grande desafio, né? Eu lembro quando a Júlia era pequena, que eu ia trocar a fralda, ou pôr uma roupa nela e tal. Para ela estava tudo errado, nunca estava. Até que ela começou a falar assim: olha, a filha é dele também, gente. Se pôr uma coisa que não combina e ele achou que tá bom, por que tem que ser do meu jeito, né? Mas é um exercício que só Cristo é capaz de fazer na gente. Ou seja, todas essas técnicas de diálogo, elas são muito bacanas e nos ajudam. Mas se a gente não se emergir no amor de Deus, né? No Evangelho de ontem, Jesus disse assim: eu vos dou um novo mandamento. Mandamento. Ele não deu amo se quiser ou não. Porque amar é difícil. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. É dentro do amor de Deus. Por isso que a gente precisa ser cristão, não um cristão de igreja ritualista, mas alguém que quer realmente beber do Cristo e ser transformado por ele. Na medida em que a gente dá esses passos, a gente vai mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Nós vamos nos conformando a Cristo. E aí todas as outras relações elas vão mudando, né? Então, é sair da nossa soberba, da nossa verdade, como se eu fosse a verdade absoluta. Eu estou te falando isso, mas é difícil para mim também, não é fácil não, né? É luta minha também. Quando a Cris começa a fazer as coisas e começa a demorar e que eu tenho vontade de mais rápido, a vontade de arrancar da mão dela. Mas eu bem lerda, tá? Mas bem é um exercício, lerda. gente, é um exercício. E dentro daquele conceito, outra mulher, ela tem as dificuldades dela. Tem um monte de qualidade, mas ela não pensa como você, ela pensa como ela, é diferente. Não, isso é interessante, né? Porque eu tô com o telefone, assim, né? Com o celular. Às vezes ele fala, olha, vê o telefone de não sei quem. Aí eu tô, e às vezes me dá uns brancos, assim, que eu sou meio atrapalhada. Eu vou chegar lá, entendeu? Às vezes é 3 segundos depois do dele, né? Aí ele já põe o dele. Eu tenho vontade de arrancar. Gente, eu assim, sabe? E quando você fala para ela, pega um negócio, pega o telefone de alguém, ela começa a ver a mensagem. Fala, maluca, é o telefone do padre Whitson que eu quero, não é falar com a Valesca agora. E aí, gente, o que é muito... que às vezes eu até falo bravo com ele, eu falo assim, aguarda o meu tempo, mas porque às vezes eu não estou olhando nada mais, às vezes eu estou olhando para aquilo e não conectou ainda, eu sou meio atrapalhada. Aí ele vem e se atropela em cima de mim. Aí eu falo,
não vai morrer se eu demorar 5 segundos a mais do que você para achar alguma coisa no celular, entendeu? E aí eu ainda serei mais autônoma se esperar meu tempo. Então, e vice-versa, né? Coisas que com ele também é muito engraçado. Mas aí a gente se acerta no diálogo, né? Isso a gente tem que sentar e conversar, e quando alguém atravessa o farol e outro vem e fala, naquele dia eu fiquei muito triste porque você tirou o celular da minha mão, assim, assado. Aí ela me deu toque. A próxima vez eu vou tentar me controlar e esperar ela no tempo dela. A gente tinha um comentário a fazer. Vai lá, Julião. Na verdade, a gente vai voltar um pouquinho, né? Quando se falou dos casais que estão com problema de diálogo, na pastoral familiar, nós temos 3 setores, né? No caso do pós-matrimônio e casos especiais, a gente trabalha bastante isso. E o que a gente indica para os agentes? Nas próprias reuniões, porque tem uma reunião, a gente sempre tem que ter uma reunião de trabalho, mas tem que ter também uma reunião de estudo. E nessa reunião de estudo é muito proveitosa, porque é um momento de desabafar. É um momento de um casal mostrar para o outro que os problemas são comuns. Então, a gente trabalha muito esse lado de comunicação. E fora dessas reuniões, nós acompanhamos casais também. Agora, no final do ano passado, nós acompanhamos 3 casais. E nós percebemos que o problema desses casais era justamente o diálogo. Se eles conversassem um pouquinho mais, se resolveria. Tanto que, nesses casos, graças a Deus, o problema foi resolvido. Inclusive, um desses casais entrou na pastoral familiar. Quando a gente percebe que é um caso mais grave, que a gente conversa com o nosso padre e passa para o setor casos especiais, quando já é uma situação assim para separar. Mas a pastoral familiar faz esse trabalho. Então, se alguém está sentindo essa dificuldade, ela entra em contato com a pastoral familiar. A pastoral familiar vai pegar um casal para acompanhar esse casal. Porque, às vezes, é o seguinte, um problema, eu tenho meu problema, eu acho que é o maior problema do mundo. E quando eu falo com outros casais, eu vou perceber que os outros casais têm esse mesmo problema. Então, a gente, na pastoral familiar, a gente faz esse trabalho, tem que ser feito. Agora mesmo, a gente está desenvolvendo um trabalho de escuta com o telefone. Você está precisando desabafar? Você vai pegar esse número, você vai ligar e vai conversar. É isso que eu tinha para falar. O principal trabalho da pastoral familiar, que é um trabalho... A pastoral, ela é um braço da igreja, né? Ela é um trabalho permanente. Ela é o ano todo. Então, o principal trabalho da pastoral familiar é evangelizar, cuidar e proteger das famílias. Então, as famílias, elas estão aí sendo agredidas a todo instante, a toda maneira. Então, nós temos que estar preparados para cuidar. E as pessoas precisam saber que tem onde buscar essa ajuda. Que se buscar a sua paróquia, lá vão ter casais. E um diferencial, a pastoral familiar não é uma pastoral de casais. A pastoral familiar, ela acolhe o solteiro, ela acolhe o viúvo, ela tem espaço para todos. Então, quando as pessoas tiverem problemas de diálogo, de relacionamento, seja lá o que for, elas têm onde buscar esse acolhimento, têm onde buscar ajuda. E essa ajuda permanente é na pastoral familiar. E as paróquias que ainda não têm vão trabalhar para implantar, porque é muito importante cuidar das nossas famílias. Acho que é Karina que quer falar, né? Aqui. Cadê? Deixa eu só falar dessa questão desse trabalho de vocês. É urgente mesmo e precisa divulgar, porque as pessoas não sabem. Então, a gente precisa arrumar um jeito de divulgar essa pastoral da escuta, né? Fala, Karina. Oi. Já algumas pessoas já falaram, né? E eu só queria acrescentar, na verdade, da importância, né, de um tema tão debatido que é a questão do diálogo, né? A gente que já tem uma vivência na igreja, mas que não deixa de ser tão importante
para os nossos, principalmente hoje, né? Os nossos dias aí onde os casais estão mais pertinho, né? Um do outro, e às vezes a paciência falta mesmo, né? O estresse é uma coisa muito normal, mas que eu digo, converso sempre com o Antônio, que o diálogo cura, né? Eu acho que é cura para o relacionamento. E quando você se abre para conversar, para mostrar para o outro o que não te agrada, o que você gosta, as suas necessidades, eu acho que o relacionamento cresce de uma forma, a unidade entre o casal, né? A gente aqui, eu sou mais de falar, Antônio é muito introspectivo, né? Mas eu sempre estou chamando para conversar, né? Eu sei que às vezes é um pouco chato, eles não gostam muito, principalmente os homens, né? De uma forma geral. Mas eu acho que o relacionamento cresce, a família cresce quando a gente conversa, quando a gente olha no olho, quando a gente fala o que vem ao coração da gente. E queria agradecer, né, por esse momento que a gente sem ir na igreja, né, e parar um pouquinho para poder falar de relacionamento e principalmente de diálogo, né, nesses dias. É um momento de cura, né? E que a gente possa estar colocando isso em prática mais vezes, né? Colocar definitivamente a nossa vida, que o diálogo cura. Sim, ai, que bom. Eu queria falar para os homens mais uma coisa, porque assim, para nós tem esse paradigma de que o homem não gosta de falar. É um paradigma. Mas dá para quebrar, gente, porque eu também não gostava de falar. Mas hoje a gente aprendeu, na realidade não é que a gente aprendeu, a gente está aprendendo a dialogar. E isso faz com que a gente voe muito mais longe, né? Então, assim, eu sei que para você, homem, é difícil, né? Mas tem que exercitar. E se for o caso, a mulher, nesse momento de oração, né, para começar esse diálogo, impõe as mãos sobre ele, peça o Espírito Santo, reze sobre o seu marido, para que ele possa quebrar esse gelo e começar a dar esse passo, porque depois que a gente aprende e começa a conversar, é muito gratificante, porque a gente vai ficar muito mais próximo do outro. É uma ferramenta potente para o relacionamento. E, gente, se eu e o Betão chegamos aqui, qualquer um pode. Porque pensa dois... Franqueirão. Explosivo, gente. A gente só não se pegou porque Jesus entrou na nossa vida antes. Porque eram umas brigas de, sabe, de xingar, de ofender, sabe? Então, assim, se a gente aprendeu, gente, qualquer um pode. Ana Maia quer perguntar. Nossa. Ana Maia, cadê você? Vamos fazer mais a pergunta da Ana Maia, acho que tá bom, né? Senão cansa demais, gente. Senão tá louco para querer sair, não está saindo por educação aí, tá bom? E a gente faz um outro dia, a gente faz um outro papo. Vai ser um prazer. Até para a gente pode, de repente, Valesca, fazer para tirar os feedbacks das conversas. Quais foram as... Porque assim, ó, é importante. Lembra o dia que você casou? Que dia que você casou? Fala aí. Mostra com a mão. Que dia do mês que você casou? Isso, olha lá. Ponha dia 20, 28, olha, beleza. Ponha esse dia com uma marca na sua vida, no seu mês. Por exemplo, eu e a Cris é todo dia 14. O nosso foi agora, a gente está para conversar esses dias. Não precisa ser no dia exato, mas saiba que o dia que você casou do mês é o dia do diálogo de vocês. E não é que você não vai conversar coisas... Conversa, mas é um diálogo especial, é um diálogo conjugal a 3. Então, ponha essa questão. Faz esse exercício. No começo é difícil, mas faça esse exercício que vocês vão ver. No exercício. Não é fácil, mas a vitória vai vir na repetição. Tem que fazer, tem que exercitar, Ana, pode falar. Boa noite a todos, boa noite, Cris, boa noite, Beto. Na verdade, eu queria levantar a questão seguinte. Esse momento que a gente está vivendo, né, de quarentena, das famílias em casa, e o que é preocupante, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, é que nesse momento está aumentando a violência contra a mulher, né? Os estudos mostram, os dados mostram isso. O que é que está havendo? Eu queria ouvir vocês sobre isso. Essa intolerância que a gente... Imagina se a gente que está na igreja, que está querendo ser melhor,
que está buscando, que está lutando contra esse egoísmo, com todas essas coisas ruins que todo mundo tem dentro de nós, de cada um dentro de si, imagina, como se chama? Rafael. Rafael, imagina quem não tem nada disso. Quem não sabe nem quem é o cônjuge, porque fica tanto tempo fora de casa, né, e que bebe, e que é rude, e que a mulher é uma histérica, né, que tem os filhos gritando tudo dentro de casa, que não pode sair. Quer dizer, é uma situação muito estressante. Então, assim, eu vejo, e até eu acho que esse trabalho que a Kátia ofereceu, né, de conversa, eu acho que a gente, se perceber alguma coisa com o vizinho, com alguma, sabe, a gente oferecer essa ferramenta de falar, olha, procura uma ajuda, procura uma terapia, né, e tentar conter, né, porque a violência é terrível. Mas, né? mas é muito difícil mesmo, é muito complexo, até porque se a gente que está na igreja, caminhando, indo à missa, participando dos sacramentos, a gente desliza, imagina quem não tem isso, né? O Padre Léo dizia uma outra coisa que eu achava super interessante, que é o seguinte, que a santidade não se improvisa. A gente precisa construir a santidade. E a santidade vem na leitura da palavra, na busca dos sacramentos, né? Na participação da comunidade, no serviço, né? Aí, sabe uma coisa muito, muito interessante também que nos ajuda no diálogo? É o bom humor, gente. Sabe, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio à TPM, mesmo em meio o que for, gente, vamos pedir para Deus, para o Espírito Santo, essa graça de ser alegre, de ser bem-humorado. Betão é super bem-humorado, entendeu? Então, às vezes a situação está até meio esquisita, ele vem e faz umas brincadeiras. Então, assim, a marca do cristão é a alegria. O Papa Francisco falava hoje, na homilia dele, ele falava muito sobre isso, que a marca do cristão é a alegria, né? Então, a gente precisa cultivar a alegria nos nossos lares, porque aí o diálogo fica mais fácil. Porque você conversar com alguém bem-humorado, alegre, e você conversar com ranzinza é outra coisa, né? O papo toma outro rumo. Então, vamos exercitar isso mesmo, de ver o lado bom das coisas, das situações, tirar um pouco de sarro, sabe? Se divertir um com o outro. Né? A vida não precisa ser séria, né? Então, isso também ajuda a nossa vida a ser mais gostosa. Aí, escreveram aqui, a gente pode sim marcar um dia para a gente conversar sobre a nossa experiência com o Padre Léo, que foi incrível, com a comunidade Betânia. É só chamar que a gente... Como vocês perceberam, a gente adora falar, né? E a gente adora, é o apostolado da gente, está falando das experiências da nossa vida, né? Eu sempre brinco, né? Sabe um casal que logo que não se cuidar vai separar? Somos nós dois, a gente precisa se cuidar, né? Por isso que a gente está nessa caminhada, né? O dia que a gente parar de pregar, de evangelizar, é o começo do fim. Não dá para viver mais sem o Cristo, sem a palavra, sem a evangelização. Faz parte da nossa vida, né? É isso que nos nutre. Então, é um prazer para a gente estar com vocês, partilhando um pouquinho da nossa história, das nossas vitórias, das nossas derrotas, né? Porque também servem para que a gente possa crescer, né? Antes de encerrar, vou pedir licença a Célio Valesca aqui. Eu gostaria de fazer um convite a todos que estão presentes. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter um encontro que, se facilitar, o Espírito Santo agiu e é quase uma continuação desse bate-papo de vocês. Nós vamos ter aqui no Zoom também o Frei Mário Sérgio. Ele é assessor eclesiástico da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Feira de Santana. E ele vem falar com a gente sobre famílias restauradas. Ai, que coisa linda! E, então, será na quarta-feira, dia 20, às 20 horas. E os links vão ser disponibilizados e esperamos todos vocês. Tem algumas pessoas que querem ainda fazer pergunta. Tem várias mãozinhas levantadas. Aí a gente depende do casal, se vocês quiserem. Bora lá, vamos até as 10, então, mais 10 minutos. Vamos lá, gente. Então, bora aqui.
tem aqui, deixa eu liberar aqui. Eu não sei o nome, tá Galaxy A20, pode falar. Sou eu, será? Sou eu? Isso. Olá, Jo e Adailton aqui. O Adailton e Jo, tanto faz. Então, eu queria só abrir um pouquinho essa questão da escuta, que a gente não se deixasse essa nossa experiência só entre casais, mas também dentro da paróquia, dentro da nossa pastoral. Inclusive, é uma orientação que a gente está terminando aí, o INAPAF, é uma orientação que a gente tenha nas paróquias, um centro de atendimento familiar para ter um espaço de escuta para os casais. Então, que a gente também vai exercitando em casa para que a gente possa atender os casais na paróquia, não é? Então, isso é uma orientação a nível de pastoral familiar, e a gente precisa ter essa escuta limpa, como vocês falaram, essa escuta ativa, que a gente fala também, né? Aquela de realmente estar com ouvido e um tempo qualificado para essa escuta. Inclusive, é uma orientação que todas as pastorais, né? Toda a pastoral familiar, ela comece a pensar nesse espaço de escuta em todas as suas dioceses, onde a gente tem pastoral familiar. E a gente que trabalha com o setor pré-matrimonial, e a gente está com esses casais que estão iniciando a vida conjugal, é muito importante que a gente tenha, né, essa experiência para contar para eles. E agradecer desde já, um espaço, né, muito rico para a gente. E vamos caminhando. Juntos. Caminham se faz caminhando. Um abraço. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Obrigada. Vamos multiplicar esse ouvido que se preocupa, né? E essa urgência da escuta é em todos os âmbitos, né? Com os filhos também, né? Com os filhos. A gente, às vezes, fica receoso de começar uma escuta na igreja. Até nossa pastoral até teve esse pensamento, mas aí criou aquele medo, como se a gente não fosse capaz de escutar os casais, né? A gente sabe da dimensão de problemas que os casais enfrentam, e às vezes a gente fica com esse medo, a gente acha que não é capaz de ouvir o outro e dar para ele um discernimento, né? Apontar um caminho. Então, às vezes, também a gente tem por isso que a gente precisa se preparar, por isso que a gente precisa estudar, né? Esse espaço de estudo e de troca que a gente está tendo aqui, de partilha, é muito importante para a gente ir se preparando. Ninguém sabe tudo, né? Não, estou aprendendo. A Sônia levantou a mão também. Deixa eu só complementar uma coisinha aqui. Na verdade, esse trabalho de pastoral da escuta, você só precisa escutar. Muitas vezes a pessoa já tem a resposta dentro dela e ela precisa só de alguém que a escute. Então, se a gente abrir o ouvido, a gente já está ajudando, né? É verdade. A Sônia, né, tinha colocado aqui que levantou a mão. Pode falar, Sônia. Oi. Eu quero só aproveitar essa oportunidade para agradecer essa oportunidade que a Pastoral Familiar está me dando. Tem 6 meses que eu estou fora de Porto Seguro. Eu estou aqui na Argentina, na casa do meu filho. Participo da Pastoral há 20 anos. E só para mandar um beijo, um abraço aí para essa minha turma que eu estou morrendo de saudade, viu, gente? É Sônia. Beijo. Oi, Jô. Oi, amor, eu te amo. Traz um vinho pra gente, Sônia. Fazer um coração, tô tremendo, eu não sei como que eu faço. Aqui, ó. Gente, amo vocês, tá? Morrendo de saudade. Obrigada por essa oportunidade, viu? Estarei junto sempre, com fé em Deus. Amém. Um beijo. Maravilhosa palestra. E eu consegui hoje um casal convidado. Meu filho e minha nora. Oi, coisa boa! Beijo. Obrigada pela palestra. O padre foi embora, gente.
Mas ele volta, só foi beber água. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tem Cleusa de mão levantada aqui. Eu acho que ela quer falar também. O padre não pode nem beber água, né, padre? Não pode nem fazer xixi que o povo vê que ele se levantou. Cleusa, seu microfone está aberto. Opa, boa noite. É Gildásio, esposo de Cleusa. Oi, Gildásio. Sou casado há 40. Opa, sou casado com dona Cleusa, 42 anos. E esse período dessa quarentena nos deu assim uma experiência muito grande. O assunto aí hoje é o diálogo. E sempre ela trabalha, eu também trabalho. E os primeiros 8 dias que nós ficamos em casa foi um pouco difícil. Mas graças a Deus, e é esse assunto de hoje que é o diálogo, e que nós realmente começamos a dialogar mais. Eu acho que durante esses 30 dias depois, nós temos conversado mais do que os 42 anos que estamos juntos. Um abraço para a equipe. Felicidade para vocês e bom trabalho. Valeu. Que coisa boa. Boa noite. Aqui é Cleide. Uma ótima palestra. Foi muito aproveitosa. E nós vamos, né, com fé em Deus, colocar isso tudo aí em prática, que vocês passaram hoje para a gente, para a equipe que a gente também, né, faz parte, que é da Pastoral Familiar, nos encontros, né, principalmente essa dinâmica, né? Eu sou assim um pouco querendo que as coisas aconteçam bem rápido, né? No momento do desenho, né, eu querendo fazer as coisas rápidas, né? Que às vezes é assim, quando meu marido começa a falar, eu quero que antecipe logo para terminar, eu quero ajudar, passar na frente, falar. Aí ele fala, calma, deixa eu falar primeiro, vou terminar e concluir a palavra. E aí eu sou assim, querendo antecipar. A mesma coisa foi com o desenho, né? Que vocês mostraram. Foi ótimo essa experiência. Uma boa noite. É de rir mesmo, né? Porque casal é assim, né? Obrigada, viu, pelo testemunho de vocês. Isso nos transforma. Quando a gente vê um casal com 42 anos de casado, que vive essa experiência de transformação, é lindo, né? Aquele casal que estava há 20 anos, olha lá, 42 eles estão se reinventando. Olha que lindo. Isso aí. Eis que faço nova todas as coisas. Em Deus tudo é possível. Legal? Bora descansar, que amanhã a gente tem reunião de equipe, da nossa equipe de Nossa Senhora, amanhã às 7 da manhã, gente. Eu acho que acabou, né? Com Célio e Valesca e Padre Wilson. De nossa parte, a Diocese de Itabuna agradece a disponibilidade de vocês, aos nossos agentes e amigos que estão aqui. Quase metade da sala aqui é Itabuna. Então, obrigado a todos vocês, obrigado à Diocese de Eunápolis. Juntos somos mais fortes, sempre. Amém. Então, vamos caminhar junto, que as famílias precisam da gente. Então, mais uma vez, né? Obrigada a todos pela participação. Muito, muito bom esse momento de partilha, esse momento de troca, esse bate-papo. Betão e Cris, muitíssimo obrigada, de verdade. Vocês são uns queridos, né? E nós estamos aqui para o que vocês precisarem. E, assim, gostaríamos que o padre fizesse o encerramento, tá? Padre Wilson. Antes desse encerramento, a gente já queria, enquanto família, né, pastoral familiar da Diocese de Eunápolis, nos solidarizar com toda a Diocese de Itabuna, que ontem, né, fizeram o sepultamento de Dom Ceslau, que era o seu bispo emérito, e foi um bispo que dedicou muito às famílias. Ele foi, inclusive, bispo referencial Nordeste 3. Então, fica com vocês o nosso carinho. Tá? Que Deus dê a ele descanso e a luz eterna. Amém. Amém. Betão, Cris, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
tá? Infelizmente, nosso congresso diocesano vai ser adiado um pouquinho, mas breve estaremos juntos. A gente vai, com o maior prazer. A gente queria só dar um beijo em alguns amigos que a gente foi vendo, que a gente tem que mudar a tela, né? Jean e Roberto, um beijo. Edjan e Ana, um beijo. O Andrei Moreno, nossos amigos, Lúcio e Marcelo, nossos amigos aí, um beijo para vocês. E nossos novos amigos, um beijo para cada um de vocês também. Ó, eu adoro praia, hein, gente? Quando for para Porto Seguro, eu vou ficar na tua casa, tá bom? Vai lá, padre. Então, pronto. Muito obrigado a vocês, viu? Betão e Cris, Deus os abençoe. Obrigado por esse momento de partilha. Foi perfeito, não é? Hoje eu escutei, e eu gosto muito disso, porque como padre, a gente acaba falando bastante, não é mais que o povo para tudo, e tudo que vocês disseram foi como se passasse um filme em minha cabeça, porque estudei um bom tempo em São Paulo, e eu fiz um curso de especialização em família, no Instituto Família, em São Paulo. Eu fiz um curso de especialização em mediação. E a minha área é essa de mediação, trabalhar com casais, não é? De lidar, como resolver conflitos, dar os passos para resolver conflitos. Então, assim, foi interessante, não é? Muito bom a questão do mundo real com o mundo ideal. O ideal é o de Platão, o real é o do cristão, é a adequação, não é? Aquele homem, aquela mulher que você forjou dentro de você, e você encontra alguém que completa a sua própria realidade, não é? Então, assim, o nosso mundo, é o real, não é o perfeito. O perfeito não existe. Não existe o perfeito em nossa realidade. A perfeição nós encontramos em Deus, não é? É tanto que Ele pede para que aprendamos a perdoar 70 vezes 7, infinitamente, não é? Então, assim, muito obrigado. As palavras foram perfeitas, né, as colocações, deu para perceber que nós temos pessoas de todos os lugares aqui da Bahia, não é? Porto Seguro, Itabuna, Margosa, próxima a Salvador, Alagoinhas lá em cima. Então, assim, muito proveitoso. Obrigado a todos vocês, Deus os abençoe, não é? Então, assim, estamos em oração, pedindo a Deus para que este período passe rápido, não é? Achei interessante, Cris, o seu exemplo, a pia de prato, os pratos sujos são como o coronavírus, não é? Que se multiplica. Diz que é mesmo, não é? Sempre sobe, lava, mas para dizer que, não é? Que há um tempo para cada coisa. Tá sujo, mas lava, ele fica no lugar. Mesmo que depois esteja, há um tempo para cada coisa, um tempo para cada um de nós. Foi muito proveitoso. Vamos pedir a proteção de Deus sobre todos nós, que Ele nos dê muita saúde, muita perseverança, não é? Nos dê sabedoria neste momento quando nós nos encontramos, todas as nossas famílias, aqueles que encontram-se desesperançosos, aquelas pessoas que se encontram passando por dificuldades financeiras, pelas famílias que foram, nesse período de pandemia, destruídas, os estados psicológicos de cada ser humano. Então, peçamos a Deus, nosso Senhor, que envie o Teu Espírito Santo sobre todos nós, nos dê muita força, muita serenidade para vencermos mais uma batalha juntos, com a Santíssima Trindade, com a intercessão de Nossa Senhora. Pensamos neste momento que venha sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos conhecidos, amigos, os empregos, trabalho de cada um, né? Que deixa sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.